gaan ook veel volwassenen voor de eerste keer terug naar kantoor. Ik wil niet. Allee, ga alle vriendjes terugzien. Luc, Rita, Mark. Ah, kijk, daar is Steve van de accounting al. Heb je uw broodjes? Ja. Hier nog een koek. Wel. Dag Frank. Wat zeggen we dan? Dag leidinggevende. Dag leidinggevende. Hij is een beetje zenuwachtig. Ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Maar we gaan van alle toffe dingen doen vandaag. We gaan spreadsheets maken. We gaan vergaderen over de kwartaalcijfers. Ik moet trouwens ook weg, want wij hebben WO en de nieuwe themakaftocht uitgelegd. Ah, voilà. Zie. Zeg, wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Pois é, né? Você está vendo aí esse vídeo, esse pedacinho que a gente pegou para você, de um vídeo holandês. Essa situação é uma brincadeira, mas, olha, não está longe de ser assim no mundo inteiro. Nós estamos no momento de voltar ao trabalho presencial, a gente não sabe se de forma contínua, se híbrido, isso não é a questão que nós vamos discutir hoje, mas o fato é que nós estamos abrindo mão do nosso conforto, da nossa segurança, para encarar a vida lá fora de novo. E aí, como é que é isso? Então, hoje o papo é esse, com Gustavo e Rogério. Rogério hoje voltando, depois de uma breve... Olá! Né? Estamos aí. É isso aí, né? Acho que esse vídeo, né, pessoal, simboliza um pouco desse momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Essa volta gradativa ao trabalho presencial, né? Exatamente, essa foi a ideia, Cadu, buscar esse tema, porque acho que muita gente vai se identificar com esse momento. Várias empresas das quais eu tenho contato mais próximo, seja porque estou fazendo alguns projetos ou porque conheço as pessoas, estão começando a marcar reuniões maiores presenciais, tem gente já marcando 2 ou 3 dias no escritório, tem gente que já está a semana inteira com a opção de poder ficar ou não. Ou seja, é um movimento geral, está todo mundo acontecendo. E eu tive a ideia da gente explorar esse tema e tentar entender um pouco o impacto disso para o colaborador. Como é que a pessoa que é um gestor, que é um líder de uma área, que é independente do nível hierárquico aí, seja um diretor, seja um colaborador que está começando, como é que vai ser esse impacto da pessoa e como lidar com as questões que a gente traz aqui. Como fazer deste ambiente o seu trabalho de tal forma que você consiga focar, consiga ser produtivo, consiga ativar o canal do Flow, que é o que a gente prega aqui, dentro desse ambiente aí que você não sabe se vai estar em casa amanhã ou no escritório. São muitos impactos, né, Gustavo? É difícil. Você tem um impacto do retorno e o retorno é novo. É como se a gente fosse entrar de novo numa festa pela primeira vez, o que é sempre muito engraçado. Tem um monte de colaborador que nunca esteve na empresa e conheceu pessoalmente os seus pares. Isso vai acontecer. E tem alguns eventos que a gente não pode desprezar, psicológicos, da gente estar deixando o nosso ambiente seguro de casa. Então, é tudo isso junto que a gente vai comentar um pouquinho para falar desse fenômeno do retorno. Eu acho que, no fundo, assim, ó, até aqui atrás, não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma plaquinha de uma série antiga que a maior parte das pessoas não conheceu, porque é dos anos 60, né? Então não tinha nem nascido. Mas vocês dois aí sabem que série que era essa, que era o Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. O Rogério não conhece. Não faço a menor ideia. Não faz, né? Até porque ele é mais velho que eu, né? Então, bom, enfim. O negócio é o seguinte, essa série falava sobre viagem no tempo. Então, eu quero fazer uma rápida viagem no tempo aqui, voltar no início da pandemia, quando a gente tinha um podcast, né, Rogério, com o Bruno, que era o Nunca Normal, que morreu na sua primeira temporada, mas nós vamos ressuscitar ele brevemente. Vai voltar uma segunda temporada do Nunca. Nós fizemos 32 episódios, né? Deliciosa temporada. Vai ter foco assim em outro lugar. Isso era ter foco, hein? Fala a verdade. Bom, mas a gente vai voltar, isso é outra história. Mas num desses episódios, eu me lembro da gente conversar sobre essa questão. Como vai ser o dia que tiver a volta? Porque estava o início da pandemia,
todo mundo na quarentena, isolado, distanciamento social, trabalhando, aprendendo a trabalhar remotamente, porque isso não é trabalho remoto, né? É tentando trabalhar de casa no momento de crise. A gente sempre falou isso, né? Aí, aprendendo a usar as plataformas, ou seja, se nós conseguimos nos adaptar a essa situação, né? Entender como é que funciona o Zoom, o StreamYard, o Teams, etc., o Google Meets, aprender como é que a gente faz reunião sem encavalar uma reunião na outra. Quero crer que durante um ano, batendo nessa tecla, a gente tenha conseguido salvar algumas aulas de fazerem reuniões uma colada na outra, das 8 da manhã às 10 da noite, né? Pelo menos fazer pausas entre uma reunião e outra de 10, 15 minutos para recuperar energia. Eu não vou nem entrar nisso aqui, porque isso tem a ver com criar um novo hábito, com estar focado para lidar com uma situação de crise e encarar essa situação de uma maneira onde você consiga minimamente ter sucesso, ter resultado. E a gente atravessou esse ano, mais de ano e meio, com isso. Agora, estamos voltando. Estamos indo devagarinho, voltando para o trabalho. Vai ser híbrido, não vai? Vai ter que todo mundo voltar, não vai? Como vai ser? Não é esse o ponto que nós vamos discutir. A minha sensação nessa volta no tempo, eu lembrava do que nós dizíamos naquela época. A volta, ela deveria estar embalada num significado, né? No fato de você usar o seu tempo, que é valioso, né? A gente sempre fala sobre gestão do tempo e gestão da energia, e quando você ativa o flow, quando você trabalha com foco, quando você constrói atenção plena e concentração, você ganha tempo, porque você tira as coisas da frente mais rápido, de forma melhor. E o que você faz com esse tempo? Então, é o significado desse reencontro que vai fazer a diferença. Porque, na minha opinião, e eu não sei se vocês concordam com isso, não faz o menor sentido, não tem cabimento você botar o time de volta no escritório para fazer coisas que ele já está fazendo aqui, né? Que ele já aprendeu a fazer no Slack, no Zoom, no Meet, trabalhar a rotina dele, o dia a dia. Porque a cena surreal seria ir para o trabalho presencial e sentar numa sala de reunião para fazer uma reunião de Zoom. Então, eu acredito, quero crer, que as empresas estejam olhando esse momento, e é importante que você, que é líder de equipe, você que faz parte de uma equipe, esteja imbuído desse espírito. Quer dizer, eu construí uma disciplina, eu construí foco, eu sei lidar com as variáveis que o mundo apresentou para mim, que todo mundo teve que lidar. Então, agora que é um momento novo, de novo, eu tenho que o quê? Desaprender e reaprender, mas sempre levando em conta o que eu vim desenvolvendo de maturidade para lidar com isso até o momento. Então, eu quero imaginar, e espero que seja real, que esse momento da volta seja um momento para construir, para ter a fricção criativa, para trazer a inovação de estar juntos, para aqueles grandes brainstorms que são, no fundo, sessões de flow, né? Para todo mundo ter a criatividade sendo acendida, que é aquilo que só o fato da gente estar junto e de se ver provoca. Já dizia o Steve Jobs, quando ele construiu a sede da Apple lá atrás, ele queria, no projeto, ele já dizia, eu quero que o banheiro esteja num lugar que todo mundo tenha que cruzar de áreas diferentes. Para quê? Para provocar esse encontro. Então, olha que chance que a gente tem. Não sei se vocês concordam comigo. Cadu, eu concordo totalmente. Eu acho que o significado do ambiente de trabalho ele tem que ser um significado de colaboração. Eu não acredito na possibilidade de uma empresa ser efetivamente inovadora sem um processo de presença e das pessoas estarem trocando. Tem que rabiscar a parede, tem que dar ideia, tem que fazer coisas que a nossa tecnologia ainda não permite fazer com a qualidade do presencial. Agora, a vocação desse espaço ela tem que ser isso. O espaço não pode ser para pegar as pessoas e colocar novamente numa estação de trabalho para elas ficarem lá, porque, para isso, elas não precisam do ambiente de trabalho. E aqui, eu queria fazer uma reflexão que a gente não pode negar que algo mudou. Eu acho que talvez o grande problema seja a negação de que vai voltar tudo a ser como era, porque parte do sofrimento que as pessoas estão conversando conosco
estão dizendo, e nós estamos dentro de várias empresas e falando com vários colaboradores, vou voltar para aquilo tudo de novo. Então, acho que as empresas não podem negar a mudança. É a cena do filme, né? Da menininha levando o pai pela mão e aquela resistência, aquela dúvida, aquele medo, porque, cara, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio de segurança, de conforto, de acolhimento, de estar junto da família, né? Tudo bem, a gente tem situações que são o oposto, né? Que justamente esse acolhimento, esse contato diário provocou algumas centelhas, algumas faíscas. Mas, no geral, a gente sabe que encarar essa volta é como ir para a escola pela primeira vez de novo, ou no ano seguinte, depois das férias, né? Essa metáfora desse filme ela é muito bonitinha mesmo e muito precisa, né? E é legal, talvez isso seja um pouco acolhedor e tranquilizador de saber que isso é um fenômeno mundial, não é nosso. E você que está ouvindo a gente, você pode acreditar que ele é nosso também. A gente está sentindo na pele o que é deixar o nosso ambientezinho seguro aqui, confortável, sem estresse de trânsito. E tem uma geração, não sei se tem só a ver com a idade ou com o espírito, né, o perfil de cada um, que não quer voltar, que quer continuar em casa, e isso vai ser uma nova discussão, né, do próprio colaborador, que nunca conheceu ninguém ao vivo, mas que não está afim. E aí, como é que a liderança, como é que você vai lidar com o seu time, como, independente da cultura da empresa, independente da diretriz que a empresa for te dar, como você vai lidar com isso? E aí eu queria te perguntar, Cadu, um pouco para você explorar essa pessoa que, eventualmente, aí gerencia um grupo de pessoas, ela vai se deparar com essa situação. Primeiro dela, né? Então ela vai se encontrar num ambiente diferente e vai ter que reaprender, como você falou. Mas como ela deveria já ir preparada para conseguir blindar o que a gente ensina aqui, essa coisa do foco, da concentração, já que eu acho que vai ter até um momento mais de euforia, talvez, né? Na volta, as pessoas vão, assim, talvez exageradamente interromper umas às outras pela euforia, pela alegria de estar presente ali. A vontade de falar e de ser ouvido, de ser notado, de ser reconhecido, que a gente não tem certeza como é que é aqui enquanto a gente está nessa telinha, morando aqui nessa casa, né? Então, é verdade. Eu acredito muito nisso e diria o seguinte: a primeira coisa, que reforça o que a gente vem falando aqui há muito tempo, é ter um centramento, é ter uma rotina que eu chamo, constrói seu ritual, constrói sua prática, seu novo hábito, mas é uma rotina, né, que se repete, e primeiro está centrado, está inteiro no aqui e agora. Então, aqui agora eu vou ter que voltar para o meu ambiente de trabalho, então eu vou estar inteiro, eu não vou estar remoendo, puxa, como era legal ficar lá em casa, e nem vou me antecipar e falar como será que vai ser a volta, quem que eu vou encontrar, eu não conheço ninguém ainda, fui contratado durante a pandemia, coisas desse tipo, tem aos montes, a gente tem relatos das mentorias que a gente faz, enfim. Então, primeira coisa, esteja inteiro no momento presente, no aqui e agora, esses recursos estão dentro da gente. A construção desse foco, dessa sustentação, dessa atenção, é uma prática diária que você vai fazendo aos poucos. Então, mas para isso você precisa escolher fazer isso. Tem que fazer essa escolha. Você líder, eu vou ser membro de uma equipe, vocês têm o mesmo desafio, que é estar no aqui e agora. E saber lidar com essa relação a partir de agora, de uma forma de entender, que é o que eu falo do reaprender, é reaprender num momento e num ambiente que é totalmente novo. A gente estava falando, por exemplo, eu vou voltar, mas talvez, e aí eu gosto muito do que o Rogério falou, da referência da criatividade, porque é a tal história, a gente tem que valorizar essa volta como um momento de, ao estarmos juntos, ao compartilhar as nossas histórias, porque isso vai ser um fato, né? Todo mundo. A gente vai ter momentos em que estaremos juntos que não estaremos falando de trabalho necessariamente, mas, ao mesmo tempo, estaremos sustentando aquela energia criativa, positiva da história do compartilhamento, que pode, aí sim, gerar novas ideias de inovação e um trabalho que começa a voltar e pegar ritmo. Porém, como você falou também, Gustavo, um alerta para o líder ou para a própria cultura de algumas organizações é a de não forçar a mão no sentido de querer que as coisas sejam como elas sempre foram, porque não serão.
Não serão. Então, dar a opção para as pessoas me parece ser um caminho muito inteligente, né? A não determinação genérica de todos. Uma coisa que a gente tem visto, por que eu tenho que ter, de novo, um lugar fixo para trabalhar? Né? Eu tenho algumas estações de trabalho onde eu vou lá, trabalho, né, hibridamente, né, se for 2, 3 vezes por semana. O Rogério pode dar alguns exemplos, porque, por exemplo, tua mulher está voltando para o presencial, não é isso, Rogério? A gente vai falar disso. Eu quero entender minha mulher e minha filha. Olha aí. Então, vamos falar um pouco disso. Gerações diferentes, empresas diferentes. Empresas diferentes, culturas diferentes, e duas empresas com culturas fortes e bacanas, que eu conheço. Então, eu quero explorar um pouco isso, mas eu quero dizer o seguinte. Então, olha aqui que momento significativo, que momento importante para você reconstruir, remoldar uma coisa em cima desses novos valores, sim, que estão se criando, onde eu não tenho mais a necessidade de dizer por que eu tenho que estar aqui se lá eu... Veja, é um exemplo. Tá? Por que eu tenho que estar aqui fazendo uma coisa rotineira e repetitiva se lá eu faço isso melhor, mais rápido e com mais punch, com mais impacto? Enquanto aqui eu posso estar junto com as pessoas numa grande troca, numa geração de novas ideias, um momento de reencontro. O que isso pode trazer de benefício para essa cultura organizacional? O que o fato de estar as pessoas juntas de novo pode trazer de positivo? E não cair na armadilha de achar que nós vamos voltar a ser o que era antes, porque não vamos. E olha, a pesquisa que eu vi agora esses dias no site do Huffington Post, da Arianna Huffington. A Arianna Huffington ela mergulhou de fato nessa história do wellness e da saúde mental nas organizações. Ela tem uma empresa de consultoria disso, que é a Thrive International, e na Thrive ela falou que a pesquisa mostra que as pessoas estão resistindo. Há uma resistência. Ao mesmo tempo, há pessoas que estão querendo voltar. Então, vamos aproveitar isso, vamos fazer esse blend, vamos ser flexíveis. Né? Quando eu ouço, por exemplo, o presidente de um grande banco internacional, que eu já citei aqui em outros vídeos, dizendo que se você pode ir para o restaurante, você pode ir para o escritório, não me parece razoável esse tipo de discurso de dizer então agora é para todo mundo e acabou. Então, é a chance. Lembrando, 70% da nossa vida adulta a gente passa numa atividade produtiva, são mais de 90 mil horas. Qual é o significado que isso tudo pode ter? Por isso que eu falo, desaprenda e reaprenda. Esse é o momento de construir uma nova visão, de forjar novas culturas mais contemporâneas, culturas mais conscientes, culturas de pertencimento, de segurança, de saúde mental, de confiança. Tá? Eu acho que, no fundo, o que eu queria falar é isso. É com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto ou não sinto. E se eu não sentir confiança, eu não vou dar aquele extra que eu posso dar como colaborador. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e pronto. E aí, na primeira oportunidade, eu caio fora. Então, olha só quantos elementos de diferenciação os líderes e as empresas hoje podem construir, podem trazer como peças fundamentais para sair dessa crise melhor do que a gente chegou. Eu acredito nisso. Então, Cadu, eu acho que você colocou elementos interessantes aí quando a gente pensa do ponto de vista da empresa e de como ela deve dar esse acolhimento. Eu tenho alguns exemplos aqui de casa e tenho os exemplos das empresas que nós estamos visitando e estamos fazendo mentoria com os seus colaboradores. E aí, Cadu, eu quero falar um pouco dos desconfortos, eu quero falar do indivíduo. Tem todo tipo de desconforto, é muito difícil você pegar dois iguais, então você tem desde uma fobia mesmo, um medo, uma sensação de desproteção, de sair de casa e de entrar quase que num ambiente radioativo cheio de vírus. É o medo do indivíduo. Contaminado. Não, é o medo do indivíduo. A gente não pode desrespeitar o medo do indivíduo. Você pode não concordar, mas é dele, é real. Então, você tem esse tipo de desconforto, que é o desconforto
mais grave. Ele não é assim apenas para o trabalho, ele é assim, inclusive, para encontros sociais. Esse é o cara que provavelmente não está indo a restaurante nenhum, para responder lá o presidente lá do banco. Ele não está indo a lugar nenhum. Ele tem um medo e ele está sendo convidado a voltar. Então, esse é um desconforto. Eu queria muito focar no indivíduo, Cadu. E tem desconfortos que são muito leves, mas eles são verdadeiros também. Eles se confundem quase com uma preguiça, que é, pô, vou sair de casa, eu não precisava tirar a bermuda, eu não precisava tirar o chinelo, eu não sei mais nem combinar uma roupa, ainda vou pegar um trânsito. Nossa, mas vai dar um trabalho voltar. Então, você vê, né? E pensa numa geração nova que está chegando nesse mundo do trabalho, que nunca viveu a rotina mais tradicional, aí você vai sentir mais ainda. E os fenômenos geracionais, evidentemente, estão aqui dentro, jogando mais para cá, mais para lá. Agora, eles são reais, né? Eles têm que ser respeitados. E as empresas que a gente tem acompanhado, elas têm sido muito cuidadosas, no sentido de fazer com que essas coisas ocorram gradativamente, fazer com que essas coisas aconteçam com toda a segurança do ponto de vista da saúde. Então, as pessoas estão trabalhando de máscara, o que é um desconforto, né? Elas não estão exatamente assim como nós estamos em casa, no nosso espaço. Elas estão trabalhando próxima, mas com certo distanciamento, não é mais aquela estação do lado da outra, é uma sim, a outra com X, e as pessoas já foram deslocadas do seu espaço original. Então, é claro que não está igual. E tem um indivíduo que está sendo impactado por tudo isso, né? Ele está chegando num lugar novo, ele está reestreando numa festa. E aí, Cadu, como é que o flow... Agora eu quero você aqui. Como é que o foco ele pode ajudar a gente na recriação de um hábito que foi perdido, porque já foi perdido. E eu diria, ainda complementando o que você falou, Rogério, Cadu, como que eu, como indivíduo, independente do meu cargo, posso influenciar aquele grupo que está voltando? Vamos dizer que eu seja o assistente do RH, eu não sou o gestor principal, mas talvez trazendo esse conhecimento ali para o meu grupo, como que eu posso ajudar a influenciar? Porque a gente sabe, como o Rogério falou, né? Se eu trouxer o conceito do flow, eventualmente eu vou ajudar na saúde mental da galera. Porque a gente também tem necessidade aqui. Está todo mundo num limite de saúde mental. Aí eu volto. Eu, como indivíduo, estou percebendo esse grupo, o que eu posso trazer para o grupo, que eventualmente esse grupo ainda não conhece, do que a gente está falando aqui, né? É o que você falou, né? Não importa o lugar que ele ocupe dentro da organização, ele pode ser um agente de transformação. Eu sempre falo, tem que começar a conversa, dar aquela centelha, aquela primeira conversa de trazer, porque o flow é universal. Todos nós já vivemos em algum momento da nossa vida aquele momento de estar tão engajado numa tarefa que eu nem percebo, ou numa tarefa, numa atividade, ou num esporte, ou num hobby, numa conversa, não importa, mas eu nem percebo o tempo passar, é tudo tão fluido, tão natural, parece que tem alguma coisa que está levando e não sou eu sou apenas parte daquilo. Então, essa sensação todos nós já vivemos em algum momento da vida sem saber que era o flow. A vantagem, quando você abraça e escolhe construir uma rotina, um hábito, ou, como eu digo, um ritual baseado no flow, ou a cultura de flow, que algumas organizações estão até incentivando a ter, é quando essa conversa começa a dizer o seguinte: esse recurso está dentro de você, é uma escolha que você faz ativá-lo. Como falou o Rogério, é o foco, o flow. Sim, os dois são importantes, porque o flow segue o foco. Para ter flow, você precisa construir foco. Para construir foco, você tem que construir de forma disciplinada, concentração e atenção plena para trazer o foco. E o hiperfoco que puxa o flow. Então, essa sequência de coisas, qualquer um pode fazer. A gente ensina como, mas não vou entrar aqui no detalhe, na filigrana do como fazer isso, mas dizer o seguinte: se você escolhe entender como o flow pode ser, você adquire a mente do principiante, que eu sempre brinco, que é o seguinte, o zen, né? A mente zen é a mente da criança, é a mente do principiante. Um livro famoso do Shinryu Suzuki, que foi um dos grandes mestres, um dos grandes senseis do zen, que levou o zen para a América, e ele dizia: a mente da criança, ela não julga, ela não critica, ela não resiste,
Ela só observa e absorve aquilo que o mundo oferece. Quando a gente fala aqui de desaprender e reaprender, a gente está falando um pouco disso. Não importa o lugar da organização que ele ocupe, seja ele líder ou parte do time, trazer essa conversa da exploração, do novo. Olha que oportunidade que nós temos agora. Tudo é novo nesse momento de volta. Nós temos dúvidas, nós temos medos, mas nós temos curiosidade também. E quando eu elevo o nível da minha curiosidade, eu mato o meu medo, ou no mínimo eu diminuo ele muito, porque os dois não convivem no mesmo lugar. Curiosidade e medo não convivem. A curiosidade é um gatilho muito importante nesse momento, né, Cadu? Para o flow, inclusive. Muito importante. Né? Então, é o que eu convido. A minha resposta para você, Gustavo, é adquirir essa mente de explorador. É explorar essa mente da curiosidade, da inquietação de ver o que está por trás desse novo momento que nós vamos viver, porque o cérebro fica doido, porque o cérebro ele é um órgão que tenta antever, que tenta prever, que tenta eliminar risco de gastar energia, que se acomoda aqui, né? Procura te economizar para sobreviver. E na hora que ele se depara com algo novo, que ele não consegue entender o que é, são as sinapses, né? Aquela coisa do buscar padrões, né? Novos, que é criativo. A base da criatividade é criar conexões entre padrões desconexos ou ideias diferentes. Quando você junta isso e cria um padrão, isso é o resultado de criatividade pura. E quando o cérebro se depara, é aquele exemplo que eu sempre dou. Pensa na vez que você foi para uma viagem para um lugar que você nunca teve na vida. E quando você está andando ali, né, daqui a pouco você vai virar aquela vielinha ali da esquerda e você não sabe o que vai estar lá. O cérebro fica doido, porque ele não tem como prever, antever, aquilo é tudo novo. E isso é um disparo, e isso é um gatilho, e isso traz o quê? Uma série, né, de processos neuroquímicos e neuroelétricos que incentivam essa visão da intuição, inclusive. Eu digo, flow é o pensar e o agir de forma intuitiva. Quando você provoca e permite isso, tudo acontece. Então, o que eu falo é, não importa a sua posição na sua organização, se você for o cara que inicia essa conversa, você provoca, você começa a reverberar. E a minha dica é, vamos ser todos exploradores desse novo ambiente organizacional? O que é que está nos esperando? Né? Vamos deixar a curiosidade crescer e ficar maior que o medo? Né? Vamos ver o que pode ser tão entusiasmante nesse novo momento. Né? Puxa vida, eu estou abrindo mão, né, da minha casa, do meu conforto, da minha segurança, mas eu estou encarando o mundo. A gente tem que estar... A vida é isso. Quer dizer, a gente tem que estar buscando significado nas coisas. Qual é o significado desse novo momento? Vamos explorar juntos. Vamos descobrir juntos. Acho muito legal isso, porque você estava falando que, no fundo, essas pessoas que estão voltando têm uma baita oportunidade de repente, até se recolocar enquanto a imagem que elas têm no grupo, e uma baita oportunidade de talvez se destacar diferente do que era, né? E com certeza vão surgir novos líderes nessa realidade, porque tudo mudou. Então, talvez os parâmetros que determinavam um líder do grupo ali há um ano atrás não são mais os mesmos. Então, o que a gente está dizendo aqui é que você está nos ouvindo, uma baita oportunidade da sua frente para encarar dessa forma positiva que o Cadu está dizendo. E quando você olha isso... Chegue lá com um papel positivo e torne-se um desses novos líderes, né, desse grupo. E quando você olha isso no aspecto coletivo, todos podem ser. Porque quando você olha para uma organização consciente, essa que a gente está trabalhando, carregando a bandeira, né, de construção de espaços seguros. Espaço não é físico, tá, pessoal? Esse negócio, quando você ouvir falar em safe spaces, ou espaços seguros emocional, psicologicamente, não pensa num lugar, pensa numa filosofia, um jeito de se relacionar com o outro. E aí, todos podem ser líderes. Por quê? Porque há uma equanimização. Eu gosto muito quando a gente trabalha, por exemplo, o Rogério e eu temos alguns clientes de consultoria onde a gente trabalha com metodologias ágeis. O Agile, esse sistema, ele é um sistema muito interessante que eu acho que vai reverberar cada vez mais, vai crescer cada vez mais, porque ele elimina a hierarquia, ele elimina a diferença de capacitação, de skill, de técnica, ele equanimiza tudo. E esse é o melhor ambiente para você ativar o flow coletivo. É quando você tem um grupo que está junto, que tem o mesmo risco, que tem
a mesma necessidade de entrega, ou seja, a meta é clara e é dividida entre todos, é compartilhada, o risco é igual para todos, ou seja, está todo mundo com o seu na reta. Tudo isso são gatilhos que vão construindo a possibilidade de eu trazer o flow para o grupo. E na hora que eu tenho isso, a sensação, né, de realização, de controle, da coisa fluindo, de pertencimento, ela é tremenda. Esse é o novo ambiente organizacional que a gente está querendo ver. Cadu, A cultura de flow. E tudo isso começa com foco. Você tem falado de foco indestrutível. Como é que nesse momento que eu tenho um desafio, levantar, reintroduzir uma rotina, e eu queria ficar muito focado, para ser propositadamente redundante aqui, nessa questão do foco. Como eu construo esse foco? Que dicas você pode dar para que eu agora, para reconstruir essa rotina, eu possa fazer isso de uma maneira que não seja dolorosa, não seja pesada? Olha, foco é uma escolha, né? A gente está bombardeado, né, o tempo inteiro por distrações, por interrupções, sejam elas externas, especialmente isso aqui, que eu chamo de arma de distração em massa, ou weapon of mass distraction, mas elas até não representam tanta coisa, porque a gente já vive isso. Da mesma forma que isso aqui é uma janela para o mundo, ele também pode ser uma prisão. Então, você fica ali preso na rede social, vendo quantos likes você teve, que e-mail que chegou, pingou o WhatsApp, você já tem uma descarga de adrenalina, porque você não sabe o que pode ser, boa notícia, má notícia, não importa. Essas interrupções são um problema. Mas aqui, ó, as interrupções internas são tão graves quanto, e acho que são mais... Acho não. Tenho certeza. São mais preponderantes, são mais contínuas, porque tem a ver com as nossas angústias, medos, dúvidas, ansiedades, os medos principalmente, né? Então, lembra, deixa a curiosidade crescer, né? Então, interrupções externas e internas precisam ser eliminadas, ou, no mínimo, gerenciadas. Não controladas, porque controle é ilusão. Não existe controle em nada. Você tem que administrar, gerenciar, conviver com aquilo. Mas, por exemplo, saber que os pensamentos, essa ruminação de coisas que aconteceram no passado, ou essa antecipação pelo futuro, ela é uma coisa meio frequente. Mas existem formas de eu estar no momento presente. E aí começa a tua escolha por construir foco. Foco é o quê? É a atenção plena. É estar no aqui e agora. É ter a capacidade de ler um texto de 3 páginas, 3 laudas, ou um livro, e não o resumo do livro. Está na maior, tá bombando, já tem uns anos, hein? Deve ter uns 3, 4 anos que eu vejo, a febre desses aplicativos de resumo de livro. Isso, para mim, sintetiza aí sim o Adam Grant acerta na palavra, que eu tenho algumas reservas a essa palavra com relação ao momento atual, do definhamento, né? Mas ele acerta na palavra do definhamento da nossa cultura. Quer dizer, então agora eu não vou ler o livro, eu vou ler o resumo do livro e está tudo bem? Quer dizer, isso é o quê? Porque a Netflix, que fatiou filmes em séries de 30 minutos, e por isso eu consumo melhor, cursos online, que não tem mais aulas longas, todas as aulas são nanoaulas de 7, 8, 10 minutos, tudo isso são adaptações para o nosso foco de atenção, que é pouco sustentado. É uma atenção fragmentada, é uma atenção sequestrada. Não estou dizendo que seja ruim em alguns casos. Eu até fiz um curso online recentemente sobre biohacking, brain biohacking, na Universidade Emory, e foi muito legal, adorei fazer o curso, algumas coisas que eu não conhecia e tal, foi bárbaro. As aulas tinham 7 minutos no máximo, cada vídeo, vários vídeos, né? Mas eu consegui organizar meu tempo também no meio da minha agenda. Então, comecei a ver que é interessante. Mas, mesmo assim, o meu foco e a minha atenção continuavam protegidos, não por uma lista de coisas que eu tinha que fazer, mas por saber que, naquele momento, eu teria tal entrega ou tal tarefa para concluir. Então, respondendo você, Rogério, é uma questão de disciplina, de decisão, de escolha. Então, em vez de dizer que eu posso tudo e eu posso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu preciso ter consciência de que eu só consigo fazer uma coisa bem feita de cada vez. E que, para manter minha atenção sem necessidade de recarregar minhas energias que vão se despendendo ao longo do tempo que eu sustento, que a energia mental é foco, eu preciso fazer pausas. Então, eu tenho que saber que eu tenho capacidade de sustentar minha atenção. Mas eu posso começar com pouco.
Eu posso começar com 5 minutos, com 7 minutos da aula do meu curso. Daqui a pouco eu estou com 30 minutos. Daqui a pouco eu já estou fazendo as sessões de flow que a gente ensina os nossos alunos e os mentorados a fazerem, os sprints, em 1h30, por 20, 30 de recuperação. Então, eu gosto de pensar, Cadu... É um processo, tá? Eu gosto de pensar que esse esforço, e concentrar nesse esforço do presente, nesse esforço de eu tenho uma atividade para fazer e deixa eu deixar o resto da preocupação do lado de fora, porque eu vou focar nela, porque aí eu termino. Embora a gente vá acertar um pouco aqui, errar um pouco ali, mas se a gente perdura, a gente vai ser um indivíduo melhor, um profissional melhor. Eu acho muito bacana esse pensamento como estimulante para a gente seguir com isso, né? Porque eu acho que uma coisa que eu acho legal... O foco, para mim, é fundamental. Fundamental. Olha, a gente até tem. Vai falando aí, Gustavo, eu vou pegar um livro. Não, eu queria citar, outro dia a gente fez um vídeo citando um pouco o livro daquele Nir Eyal, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, ligado a isso que você acabou de falar, Cadu, que essas interrupções, elas são inerentes, elas vão acontecer o tempo inteiro, sejam as externas ou as internas. Agora ele fala assim, você vai fazer uma escolha, você quer estar a serviço dessa interrupção e sempre reagir a ela como um serviçal, ou você vai colocar elas a seu serviço? Então ele dá um exemplo bem banal sobre isso, que é o seguinte, o nosso despertador de manhã é uma interrupção externa. Bom, mas se eu transformar essa interrupção em positiva, ela está a meu serviço. Eu acordo na hora que eu tenho que acordar e começo o dia bem. Dessa mesma forma, eu posso ser levado pelas interrupções se eu não tiver esse... Acho que é um mindset, não é, Cadu? Total, é um gatilho. Eu estou a serviço delas ou elas é que estão a serviço meu? E aí as internas é mais complicado, né? Não tem dúvida. É um gatilho, é um retreinamento, que é por isso que eu falo, desaprenda e reaprenda. Essa é a base do trabalho que eu desenvolvo hoje nos cursos que a gente dá, etc. Você tem que desaprender, porque a gente vem com uma carga, né, de que a sociedade, professor, pai, mãe, colega, blá, 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 e a gente acaba se moldando e repetindo comportamentos. Então, nós temos que dar um choque, desaprender e começar de novo, reaprender isso. O Nir Eyal é um cara que eu gosto muito, aliás, muitas coisas que a gente fala tem a ver com o que ele fala também, é bem legal. Ele tem até um livro novo que saiu agora, que chama Indistraível. Essa palavra não existe, Indestructible. Ele que inventou. E é o que a gente aqui chama de foco indestrutível também, né? Estamos juntos nessa missão de trazer para as pessoas rotinas e gatilhos que possam, de fato, ajudá-los a ter isso que o Rogério está perguntando e respondendo agora de forma definitiva, foco traz o flow. Então, só aí já respondi a tua pergunta. Foco é o ponto de partida. E nós aqui, a gente tem até um workbook nos cursos que a gente dá, para os mentorados também, a gente tem uma ferramenta de foco. A gente trabalha isso de forma... E olha, papel e lápis, caneta, porque esse é um outro processo também de você firmar cognição. Não é mais só digital, lembrete. Aliás, eu não tenho lista de pendência. Eu trabalho só com isso aqui. Depois a gente fala mais disso no próximo vídeo, que acho que a gente falou bastante hoje, mas foi importante falar dessas coisas. Foi importante dizer isso, que você pode retreinar o seu jeito de... Você pode fazer as barganhas com as suas interrupções. Saber se você está a serviço delas ou se elas estão ao seu serviço. E você pode chegar em algum momento, quem sabe, de como eu, que não tenho despertador. Eu acordo na hora que eu tenho que acordar. Por quê? Porque eu fui me preparar para dormir. Isso é papo para outro vídeo, que a gente tem que falar de outras coisas, que são alimentação, sono, né? Todos os aspectos que ajudam a gente também a construir e sustentar um foco indestrutível. Sono, a gente fez um vídeo sobre sono, muito legal, bem completo. Confere aí no canal do YouTube, se você estiver assistindo agora. Procura aqui no canal do YouTube, lá, Cadu Lemos, dentro do YouTube. Tem um vídeo específico falando sobre sono. Agora, alimentação, a gente nunca foi muito a fundo. Podemos pensar em preparar eu quero trazer um vídeo falando como a alimentação pode aumentar o seu foco, porque deve ter, não tem aquele extrato de óleo de coco que já te dá uma... Eu tomo, de vez em quando eu tomo aquele Bulletproof Coffee com TCM ou MCT? TCM, manteiga clarificada, né, que é aquela ghee, batido com o café que eu moo na hora. Isso em jejum.
Não, a jejum, e fico em jejum até 2 horas da tarde. Aí depois não pode comer carboidrato, tem que comer proteína. Mas isso é outro papo. Vamos focar. Vamos focar. Já estouramos o nosso tempo aqui. Pessoal, super obrigado. Prazer enorme. Mais uma edição, né, que a gente faz aí do Flow Talks. E é isso. Vamos nos vendo em breve. Eu só queria, antes de terminar, Cadu, estimular quem está nos ouvindo aqui para colocar aqui, seja se você estiver assistindo no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, coloque o seu comentário. Vamos fazer dessa discussão algo mais amplo, né? Coloca aqui como que está sendo a sua volta para o trabalho. Como você está tendo a dificuldade de lidar com esse novo ambiente, né? A gente criou uma intimidade do pessoal do escritório, enxergando a casa de cada um. Que atrás tem o meu banheiro aqui, às vezes eu abro a porta, está ali a foto da toalha pendurada, lá nas reuniões, lá da T, eu vejo cada um... Você não saiu pelado do banheiro, né, pô? Pois mas isso já aconteceu em alguns ambientes aí que a gente sabe. Então, coloca aqui e conta como é que está sendo essa sua experiência, que tipo de dificuldade você está tendo e como que a gente pode, em conjunto, resolver isso, como é que a gente pode se ajudar, como o Cadu falou, estamos juntos nesse barco aí, né, cara? Que o Flow esteja com você. Até breve. Até mais.